Paz, meus irmãos, e a todos que nos acompanham neste momento pela nossa página do YouTube. Seja bem-vindo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que esse tempo de culto possa ser um tempo abençoador para a sua família, para o seu lar, para os seus filhos e para todos aqueles que nos acompanham a partir desse momento. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos concede oportunidade como esta de chegar até a sua casa, a chegar até onde você está nesse momento e poder compartilhar da graça, do amor, entoar hinos de louvores ao nosso Deus. Então, nesse momento, nós desejamos a todos vocês um seja bem-vindo a esse momento e que Deus possa falar ricamente ao coração dos irmãos e a todos que nos acompanham. Gostaria de ler um texto da palavra do Senhor para iniciarmos esse tempo de culto que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 até o versículo 59. A palavra do Senhor diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em que nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Louvado seja o Senhor. Há um texto que está dentro de um contexto das multiplicações dos pães. Há um texto muito propício à nossa meditação, será a meditação nossa nessa noite. E eu convido a vocês também a nós abaixarmos nossa cabeça, a elevarmos a Deus em oração e assim, iniciando esse culto com essa leitura devocional, possamos meditar naquele que de fato se deu a sua carne por nós, para que nós pudéssemos ter vida através da sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos concede de expressar através da leitura da Tua Palavra, através dos louvores que se seguirão, a nossa forma de ser gratos ao Senhor. Obrigado porque nós temos o pão vivo que desceu do céu e é capaz de dar vida a todos aqueles que creem. Por isso nós te bendizemos, te exaltamos o Teu nome e te engrandecemos não só hoje, mas eternamente em Cristo Jesus. Amém. Convidamos a todos a, juntamente conosco, louvarmos e exaltarmos o nosso Deus com alguns louvores nessa noite. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que me alegra a Ti. Dar-te mais que uma canção, dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres em mim. Tu queres muito mais O som das mil ineiros, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu
se explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Achei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão louvar o nome do nosso Deus. Lembrar os irmãos, nós estamos ainda em campanha de missões mundiais. Tempo de nós lembrarmos do compromisso que assumimos com o Senhor de orar, de ofertar, de poder interceder em favor daqueles que estão em frente nos campos de batalhas do nosso mundo, fazendo missões. E nossa igreja somos parte desse processo, desse mover do Senhor às nações. Vamos bendizer o Senhor de todas as tribos, povos e raças. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. Das línguas e nações, do tempo e do espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Os filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nosso
saber tudo dedicar. Oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar. Minha vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. O quanto é importante orarmos. Vamos orar ao Senhor pela nossa campanha de missões. Vamos orar ao Senhor pela vida do pastor Elcio, que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Senhor nosso Deus, graças te damos por tua palavra, graças te damos pela obra missionária, graças te damos porque o Senhor levanta, capacita e tem conduzido pessoas a outras nações. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem chamado o teu povo nesse tempo para buscar a tua face, para dobrar os joelhos e interceder, ó Deus, pelos povos, pelas nações. Ó Deus gracioso, sê com a igreja do Senhor nesse tempo, seja também com a vida do pastor Elcio, que ministrará a palavra do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pastor Elcio, tem a palavra. Muito bem, graça e a paz, meus amados irmãos. Eu tenho dois motivos de gratidão antes de nós estudarmos o texto. Primeiro, não sei se vocês perceberam, nós tivemos aí o nosso tempo de missões e pela soberania de Deus, Ele nos deu o tema de missões, transforme o mundo com a alegria de Jesus em um tempo como este. Você já parou para pensar? Se fosse eu para escolher um tema como este, eu escolheria outro. Mas Deus escolheu porque Ele sabia que é este o tempo que nós precisávamos de alegria. A outra questão que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Sempre que você ouve vídeo na internet, o pessoal fala lá, ei, dá o seu joinha, dá o seu like ou dislike, né? Eu sempre achei isso um negócio tão difícil, eu achava que isso é coisa de adolescente, né? Mas olha eu aqui pedindo para você dar também, viu? Nós temos, num canal, você está vendo aí, nós temos 150 inscritos, me parece. Quando nós chegarmos em 1000 inscritos, nós vamos conseguir mandar nossos vídeos direto para o YouTube, está bem pertinho. Eu acho que tem 150 já inscritos, escreve você também, tá? E quando você dá o seu joia, esse vídeo fica circulando e mais pessoas podem ouvir, tá? Nossa proposta é que a palavra de Deus, de alguma maneira, tanto trabalhando em minha vida, que tem trabalhado nesses dias, trabalhe na sua também. Abra sua Bíblia, nós iremos estudar a palavra de Deus, João capítulo 6, é o nosso texto de hoje, João capítulo 6, nós vamos ler do verso 66 ao 69, João 6, do versículo 6 ao 69, diz assim a palavra de Deus: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos a Tua misericórdia sobre nós, nos abençoe nesse tempo, fale conosco e nos ajuda a ouvir ao Senhor, desejar colocar em prática. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Nesses tempos em que estamos vivendo, Deus tem trabalhado muito na minha vida. E assim como na minha família, eu percebo que Ele está trabalhando na vida da igreja como um todo, trabalhando na vida de várias famílias. Tenho conversado com alguns irmãos e alguns têm relatado comigo quanto que esse tempo que nós estamos vivendo tem sido bênção na vida deles.
Temos crescido nas devocionais, temos crescido no culto doméstico. Deus tem reservado para trabalharmos a vida um do outro e sermos trabalhados também, né? Deus está revelando quem nós somos de fato. Ele está nos conduzindo a examinarmos a nós mesmos, a checarmos se temos possuídos, se possuímos ou não as marcas do verdadeiro discípulo de Cristo. Num tempo como este, que temos tantas notícias verdadeiras, notícias falsas, informações corretas, informações não corretas, a gente fica na dúvida o que creio, o que não creio. A pergunta é, pensando em discípulo de Cristo Jesus, existem discípulos verdadeiros e discípulos falsos? Neste texto, eu proponho, com a graça de Deus, a auxiliá-los neste exame através da palavra de Deus. Quem são os discípulos verdadeiros? No texto que nós lemos, se você percebe, inicia assim: à vista disso. Disso o quê? Você percebe que Jesus está falando ou dando sequência a algo que já vinha acontecendo. À vista disso. Se você dá uma olhada em todo o texto do capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos ver que estava acontecendo algumas coisas entre Jesus, os discípulos, a multidão, e nesse acontecimento estava também revelando quem eram os discípulos verdadeiros e quem não eram os discípulos verdadeiros. Por exemplo, lá no início do texto, no capítulo 6, diz que uma multidão seguia por causa dos milagres. Também é nos dito no texto que eles veem a multiplicação de pães e por isso segue a Jesus. E Jesus o repreende, ao ponto de Jesus dizer para eles assim: olha, vocês me procuram porque estão vendo os milagres. Jesus disse a eles assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Eles estavam procurando Jesus porque estavam comendo pão de graça, na verdade. Mas eles continuam indo atrás de Jesus, e Jesus disse para eles assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus afirma àquela multidão que Ele é o pão do céu. Sua carne era a verdadeira comida, o seu sangue era a verdadeira bebida. E era necessário comer dele para que tivesse a vida eterna. No versículo 54 ao 55, a Bíblia relata que Jesus disse assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então muitos dos que ouviam murmuraram contra ele e o abandonaram. O verso 41, capítulo 6, verso 41, diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. No verso 61, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, agora no verso que nós lemos, no versículo que nós acabamos de ler, verso 66, então, à vista disso o quê? De toda essa multidão que seguiam Jesus, mas que estavam sendo confrontados com Jesus e murmurando, tendo atitudes que manifestavam: não somos verdadeiros discípulos. À vista disso, Jesus então faz essa pergunta: quem são vocês?
O que também vão embora ou estão entre os que permanecem? À vista disso, Jesus então quer saber: quem são vocês? Vejamos as marcas dos verdadeiros discípulos de Jesus, a partir do texto que nós lemos. Primeiro, mesmo sem compreender tudo, confiam. O texto do verso 68 diz assim: respondeu Pedro: Senhor, para quem iremos? Enquanto os falsos discípulos, quando não compreendem, murmuram e questionam. O verso 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Veja a diferença. O verdadeiro discípulo diz assim: para quem iremos nós? O falso discípulo disse: dura é essa palavra. Irmãos, guarde essa marca. O verdadeiro discípulo, mesmo quando não compreende tudo, não murmura, mas confia. Mesmo não compreendendo tudo, não murmura, mas confia. Os verdadeiros discípulos são apegados à pessoa de Cristo. Só tu tens as palavras de vida eterna. Eles desejam somente Cristo e não Cristo e algo mais. Só Cristo. Os falsos discípulos estão apegados a rituais, eventos, bênçãos, acontecimentos. Os falsos discípulos estão sempre apegados a coisas. Por isso, o verso 63, Jesus disse assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Verifique esta marca. O verdadeiro discípulo é apegado somente a Cristo. Somente a Cristo. Nos dias que nós estamos vivendo, isso faz muita diferença. Nós vivemos, a igreja brasileira, por muito tempo, apegado a festas, a eventos. E lembro de um tempo atrás, conversando, tínhamos ouvi isso, né? Olha, se nós não fizermos algo para os jovens, fazermos um evento, fazermos algo apropriado, nós vamos perder. E não é diferente. Nos dias que nós estávamos vivendo, até antes dessa pandemia acontecer, nós tínhamos esquecido, na maioria dos nossos eventos, na igreja como um todo, a igreja brasileira, a igreja do Senhor Jesus como um todo, estávamos apegados a templos, apegados a eventos, apegados a festas. E olha, os falsos discípulos, nesse período vai ter muita dificuldade. Período em que os templos não se abrem, festas não acontecem, os rituais religiosos não acontecem, não temos ceia, não tivemos festa de Páscoa, não está tendo batismo acontecendo, não tem coisas novas surgindo. O que fazer? O verdadeiro discípulo não tem problema com isso. Tendo Cristo, temos tudo. Se um dia, irmãos, viermos a chegar, não termos mais templo, não termos essas coisas acontecendo, para o discípulo de Cristo, tendo Cristo, tem tudo. Olha a diferença. O verdadeiro discípulo é apegado somente a Cristo. Os verdadeiros discípulos perseveram e permanecem para sempre. Olha o que diz: o verdadeiro discípulo sabe que não tem outro caminho a seguir, e voltar para trás é loucura. Para onde iremos nós? Não tem outro caminho. Os falsos discípulos não perseveram, não permanecem. Olha o verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eles rejeitam Cristo. Nós também o rejeitamos quando não concordamos com Ele.
Você pode me perguntar, mas pastor, quando não concordamos com ele? Há 2 momentos. Primeiro, quando Cristo faz algo diferente do que eu quero, é nesta hora que discordo dele. Segundo, quando eu faço algo diferente do que ele quer que eu faça. Agimos como os fariseus, que rejeitaram Jesus porque ele não fez o que eles queriam que eu fizesse. Quantas vezes nós também temos a mesma dificuldade, rejeitamos Cristo, primeiro porque ele não fez o que eu gostaria que ele fizesse, ou às vezes quando eu estou fazendo aquilo que ele gostaria que eu não fizesse. Era uma multidão de judeus, religiosos, e que queriam de Jesus sinais, queriam que Jesus fizesse o que eles queriam, e ao mesmo tempo eles também não queriam fazer o que Jesus queria que fosse feito. É nessa hora que o verdadeiro discípulo é identificado. Cheque esta marca. O verdadeiro discípulo não volta atrás, ele persevera concordando com Cristo. Irmãos, eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Primeiro, não descanse até se certificarem se vocês são verdadeiros discípulos de Cristo. Esse momento que nós estamos vivendo, eu entendo que é um momento em que os verdadeiros discípulos de Cristo irão ser fortalecidos. Você que está me ouvindo, você irmão, cheque se você de fato é um verdadeiro de Cristo. Você tem Cristo, você está precisando de algo mais? Ou se não ter esse algo mais, você também vai abandonar? Cheque. Como está a sua fé? Como você está relacionando a sua fé com a realidade, a sua vida com as coisas que estão acontecendo? Verifique o que sai da boca de vocês, o que você está falando, respondendo. Verifiquem suas últimas atitudes. Não murmure, não reclame, mas ore. Verifique também o que entra, o que vocês estão ouvindo. Não fique procurando ouvir quem concorde com você. Pode ser que aqueles que concordam com você também estejam errados. Ouçam Cristo Jesus. Só Cristo. Busque, apegue-se somente a Cristo. Leia a sua palavra. Medite na sua palavra. Esse é um tempo que o Senhor está nos convocando, os seus verdadeiros discípulos, para retornar a Ele. E eu entendo que não é apenas o discípulo no indivíduo, mas a igreja como um todo. Ele está buscando a sua igreja. Esse é um tempo que a igreja do Senhor Jesus, e quando eu falo igreja, eu não estou falando as denominações, o grupo de igrejas existente, eu estou dizendo você como igreja do Senhor Jesus. Eu entendo que este é um tempo que a igreja do Senhor Jesus irá ser fortalecida. Mas os falsos discípulos também irão ser evidenciados. Quem é você? Meu querido, persevere, não desanime. Responda como Pedro que, mesmo sem entender tudo, reconheceu que somente Cristo tem palavras de vida eterna. Só Cristo. Só Ele tem palavras de vida eterna. Podemos não entender o que está acontecendo. Eu não entendo. E eu confesso para você que em muitos momentos na minha vida, a minha mente fica um nó, uma confusão. E aí eu oro, e aí descanso, de repente a mente começa de novo.
mas eu sou desafiado por essa palavra. Mesmo não entendendo, eu preciso crer. Mesmo não sabendo tudo, eu preciso confiar. Que o Senhor Jesus te ajude, ainda hoje, dizer: Senhor, eu também não entendo, mas eu sei que como discípulo de Jesus, eu posso confiar. E quando isso acontece, a resposta é segura, como a que Pedro disse. Nós temos crido, conhecido que tu és o Santo de Deus. Percebe que o crer está associado ao conhecer? Por isso, esse é o momento em que com fé eu busco e a minha fé me ajuda a conhecer o Santo de Deus. Sabendo disso, é suficiente para nós passarmos por esta crise, e se tivermos mais no futuro, não tem problema, porque o Santo de Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que sustenta os seus discípulos e que mantém os seus discípulos assegurados. Tendo Cristo, temos tudo. Que Jesus te abençoe e te sustente. Eu quero orar com você e quero orar por isso. Nós precisamos da graça dele. Eu e você não temos condições de fazer isso por nós mesmos, mas o mesmo Cristo que estava com seus discípulos naquele dia é o que está conosco hoje. Senhor nosso Deus, eu suplico ao Senhor, me ajude. Eu necessito do Senhor. Também creio firmemente que nenhum dos meus irmãos terá condições de crer se não for por meio da ação graciosa do Senhor sobre as suas vidas. E o meu pedido é que o Senhor sustente e ajude-nos, ó Deus, como discípulos do Senhor, evidenciarmos estas marcas do verdadeiro discípulo nesses dias em que estamos vivendo. Assim peço, confiado no poder do Senhor, pois oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nós iremos encerrar louvando a Deus com esse último cântico, para a glória de Deus. Pastor Júnior irá nos conduzir nesse último cântico, encerrando o nosso culto desta noite. Louvemos juntos ao nosso Senhor, marcharemos. Nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor, marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor.
Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus conceda a cada um de nós a oportunidade de aproveitar melhor esse tempo, e incentivamos novamente os irmãos a priorizarem o seu culto doméstico. Tenha um tempo com a sua família, faça esse tempo diário, e que o Senhor fortaleça o seu coração, a sua vida, o seu lar e a sua família, e juntos iremos vencer mais esse desafio como igreja, e contamos com vocês, cada irmão no seu lar, na sua casa. Separe um horário do seu tempo, todos os dias com a sua família, e busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor.